Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui vocês, comigo, professor André Luiz de Filosofia, insistindo com vocês para a gente aprender esta grande disciplina. Nós vamos aprender, nós vamos conseguir este aprendizado tão importante nessa disciplina nossa que é tão interessante. Eu te convido mais uma vez a vir conosco em grandes reflexões sobre a história da filosofia, os temas da filosofia, os métodos da filosofia. Quero chamar a tua atenção para pegar teu material direitinho, não? Pega aí o teu lápis, caneta, borracha, caderno, papel em geral, material em geral, para evitar a dispersão. Posso contar contigo? Então eu quero que você tenha foco, você deve se concentrar. E nós temos aqui um elemento de estudo, nós temos aqui uma possibilidade hoje de analisar um conteúdo muito legal. Antes de analisar o conteúdo, eu quero te convidar, vai lá na plataforma Gonçalves Dias, olha que plataforma maravilhosa, tem muito conteúdo ali para ti. Dá uma passeada lá, vê tudo aquilo que é necessário. Você pode muito bem assistir as aulas novamente, voltar quantas vezes quiser. Nós temos aulas ali de todas as disciplinas, inclusive a aula do professor que vos fala, professor André Luiz, Filosofia. E aí vamos agora filosofar um pouquinho com um grande conteúdo para a nossa análise. A arqué, ou seja, o princípio originário, e os primeiros filósofos chamados os pré-socráticos. Olha aqui. Necessariamente, nós temos várias terminologias para estes pensadores. Nós temos os filósofos da física, certo? Que é a natureza. Os filósofos da cosmologia, da origem do universo. Então, cuidado, este conteúdo ele é muito cobrado em vestibulares, ele vem em muitas aulas, ele vem em muitos livros, ele vem em muitos conteúdos em geral, na universidade, em cursos avulsos, vocês encontram ele, claro, em todos os âmbitos da filosofia, porque nós estamos falando do começo da filosofia, nós estamos falando dos primeiros filósofos, tá? E aí, nós temos aqui alguns exercícios para fazer sobre este conteúdo. Te convido a prestar atenção nos exercícios e ter muita atenção na leitura das alternativas para que a gente possa saber como, onde e de que maneira encontrar os erros ou os acertos nela. Obviamente, nós temos às vezes coisas muito sutis, então temos que ter muita atenção. É um treino já para o vestibular, é um treino para os concursos, é um treino aí para você, na verdade, conseguir alcançar os seus objetivos. Claro, ajudado pela grande filosofia, esta disciplina maravilhosa. Eu quero agora, contigo, resolver estes exercícios. A fim de evitar a regressão ao infinito, essa regressão, um raciocínio desnecessário, muito prolixo, por que não de uma forma mais simples? A da explicação causal, o que tornaria insatisfatório os primeiros filósofos, vão postular a existência de um elemento primordial, que serviria de ponto de partida para todo o processo. Tal elemento primordial, qual seria ele? Onde estaria ele? De onde ele viria? Letra A, era chamado de arqué, e o primeiro a formular tal noção foi Tales, elegendo a água para tal. Correto, muito bom, muito legal. Letra B, era chamado de uma vez que cada filósofo da época elegeu um elemento mitológico natural. Olha, cada filósofo elegeu um elemento mitológico natural? Não. Elemento mitológico, não. Narrativa mitológica, não cabe mais. Só poderia ser um princípio fantasioso? Fantasioso também não. Fantasioso se liga à mitologia. Trata-se do átomo postulado por Tales? Não, Tales falou, foi da água. Então eu te convido aqui nesta questão a assinalar a assertativa da letra A, que é a nossa resposta mais adequada para este processo. Tales busca o princípio originário, a arqué, e esta arqué para ele é a água. Não é um princípio mitológico mais, não é um princípio fantasioso, nem o uso da imaginação. Tá? Nós vamos ali deixar de lado esses discursos, porque nós estamos falando nos primeiros filósofos, nos pré-socráticos. Correto? Show? Vamos continuar, não me deixa sozinho não, ó, tem uma segunda questão já aqui, não me deixa sozinho, fica aí, senta direitinho e acompanha aqui comigo. A filosofia ocidental
teve início com os pensadores anteriores a Sócrates, anteriores pré-socráticos. Lembra? Nós temos os primeiros filósofos, eles estão antes de Sócrates. Já fica uma dica aqui para ti, ó. Copia aí, pega a canetinha. Sócrates não é o primeiro filósofo da humanidade. Ele é o primeiro filósofo de Atenas, certo? Os primeiros filósofos da humanidade são os daí antes, né? Antes de Sócrates. Por isso chamados de pré-socráticos, obviamente. Dos quais a maioria viveu em colônias gregas, distante de Atenas. Só vai colaborar com o que eu estou falando a vocês. Lá na Ásia Menor, ali pelo mundo árabe até. Destes pensadores, pode-se dizer que, letra A, com os pré-socráticos, a filosofia se constitui numa ciência particular e não no estudo da realidade total? Não. Filosofia é holística. Olha que palavra bonita. Filosofia vê o todo, o conjunto. A visão de conjunto é uma característica da filosofia. Tem uma aula bacana sobre isso gravada. É só tu ir lá na plataforma Gonçalves Dias e dar uma olhada. A letra B. A mitologia tradicional grega fazia parte de suas doutrinas? Nunca. Acabamos de ver lá na primeira questão que a fantasia, a imaginação e o mito não faz mais parte. Então não podemos assinalar. Pitágoras, olha o grande Pitágoras, aquele que criou a palavra filosofia. E os seus discípulos dedicavam o seu estudo da política? Não, gente, política não. Pitágoras falava que a origem do universo estava dentro da lógica matemática. Que muitos falam até do número, mas é toda a lógica matemática. O universo tem uma lógica e essa lógica obedece aos elementos matemáticos, ao raciocínio matemático, a toda a determinação matemática. A letra C não pode, eu não tenho, não dá para marcar. Heráclito, nosso querido amigo do o homem não banha no mesmo rio duas vezes, ou porque a água já passou, ou porque o homem não é mais o mesmo. Defendeu a ideia de permanência substancial constante do ser, contra a noção. Heráclito não é contra a noção de devir, ao contrário, é ele que fala no devir. É o nosso querido amigo Heráclito que afirma o devir, a transformação, o fluxo, que alguns traduzem como movimento somente, mas é muito mais amplo que isso. Essa letra D está errada. Letra E. Os naturalistas, olha uma dica interessante, aqui no começo da aula, lá na aula que nós gravamos eu te dei essa dica. Os pré-socráticos também podem ser chamados de filósofos naturalistas, correto? Os naturalistas ou fisiólogos, leia a palavra direitinho, é fisiólogos, da physis. O que é a physis? O que é a physis? Você aprende com o professor de física que física é natureza. Então, olha só, os fisiólogos da Jônia ou da Iônia, né, porque é mais correto até chamar Iônia, o J em grego tem som de I, dedicavam-se sobretudo ao estudo do cosmo, perfeito, do universo. E muitos deles buscavam um princípio constitutivo do mundo, que poderia ser algum dos elementos: ar, água, terra ou fogo. Perfeito. A letra E traz uma sugestão de resposta muito interessante para a gente. Vocês sabem que existem os físicos chamados usam um elemento só, os monofísicos, os monofisistas, aqueles que usam um princípio originário. Tales é um deles, a água. Anaxímenes, o ar. Olha só. Mas existem aqueles que falam em mais de um elemento, certo? Que falam dos 4 elementos, por exemplo. Então, aqui na letra E, nós temos uma boa sugestão para a nossa resposta. Você vai assinalar a letra E nessa segunda questão, correto? Beleza pura? Show de bola? Vamos continuar. Não sai, não me deixa sozinho, presta atenção, vem comigo. Terceira questão, presta atenção, olha a emoção do processo, vamos lá, te motiva aí, isso, foco aí, presta atenção aqui na tela, presta atenção em mim, escuta direitinho, olha o foco, mantenha o foco não é só para a TV e para a câmera, para a gente também. Desde Tales de Mileto, nosso primeiro grande filósofo, olha aqui o Tales, as explicações sobre o cosmo são realizadas por meio de argumentos, olha só, não é mais pela fantasia, pela imaginação ou pela mera
explicação transcendente, além da natureza. Razões plausíveis para que o processo desencadeado pela física se comporte de determinada maneira. Tais argumentos são confrontados, são colocados, são constituídos por outros pensadores, filósofos, estudiosos da época. E progressivamente as concepções tornam-se cada vez mais elaboradas. Obviamente nós sabemos que o conhecimento ele se inicia, a sua gênese é de um jeito, mas ele vai melhorando, evoluindo, progredindo. Então você começa com um determinado nível de observação e constituição de teorias e vai avançando, isso é óbvio, né? Nós temos o avançar da história e o amadurecimento da razão, o amadurecimento do pensamento, o amadurecimento do próprio conhecimento. Dessa forma, o pensamento filosófico que emerge nesses movimentos distancia-se do pensamento mítico, entre outras razões. Por quê? Por que será que ele vai se distanciar? Inaugura o primado da transformação permanente pela interferência contínua dos deuses. Não, meus amores, nós estamos falando dos primeiros filósofos. Aqui no próprio bojo do comando e da questão, nós estamos falando que vai haver uma troca de discurso. Sai o mitos, entra o logos, entra a filosofia, a ciência. A letra E está querendo retornar aos deuses, não pode. Letra B, busca uma física arcaica, antropomórfica. Essa antropomórfica, essa característica aqui, ela é tipicamente de quê? Do mito e não da physis dos pré-socráticos. A letra B não vai se encaixar. Nós temos aqui uma sugestão que está aliada a uma característica da mitologia. O que é antropomórfico, professor? Boa pergunta, escutei daqui. Você fez daí de casa, eu escutei. Tá vendo como o André consegue captar as coisas? Eu estou te olhando daqui. Preste atenção. Formas humanas. Os deuses, as divindades, as deidades no mundo da Hélade, elas tinham essa característica. Elas carregavam as formas humanas. Elas eram parecidas com os seres humanos. Elas tinham a imagem do próprio ser humano. Daí, ser humano, morphos, forma, correto? Não pode ser a nossa letra B, portanto. Letra C. Apresenta uma visão de mundo com base racional. Olha que coisa legal, no logos. Olha o nosso logos. Racionalidade. Mais racionalidade. Que pode ser repensada por meio de argumentações e pode ser substituída. Que legal, porque nós temos várias teorias. O avanço do pensamento vai substituindo uma teoria pela outra. Que bacana. Descreve uma cosmogonia na letra D? Não, olha a letra D. Cosmogonia refere-se aos deuses. A letra D não vai caber. A letra C está bem melhor. A letra C traz para a gente uma afirmação bem mais plausível de ser verdadeira. A letra D, falando em cosmogonia, não vai encaixar nos primeiros filósofos. Letra E. As narrativas mágico-religiosas. Mais uma vez, quando eu falo em narrativas mágico-religiosas, estou falando no mitos. Estou falando numa narrativa fantasiosa, imaginativa. É fantasia, imaginação é mito. Não é filosofia naturalista, pré-socrática do cosmo. Letra C é a nossa grande saída aqui nessa questão. Marque aí para você, letra C. C de cosmos, C de casa, certo? C de craque. Vamos lá. Você está craque em filosofia. Vamos dar continuidade então e exercitá-la. Quarta questão. Essa quarta questão, ela tem um bojo mais extenso, mas ela é muito interessante porque ela fala sobre a possibilidade de você até hoje estar à procura destes elementos que deram origem ao universo, certo? Essa partícula elementar que deu origem ao universo. Este elemento que foi o fundador do universo. Perceba você que nós estamos aqui, tá, já
para além do século XX, estamos no século XXI, e mesmo assim ainda procuramos a mesma coisa que os pré-socráticos procuravam. Olha que coisa curiosa. Lá no pensamento pré-socrático, nos primeiros filósofos, buscava-se muito essa arqué, que essa é a origem, esse elemento originário, e até hoje procura-se ele novamente. Olha que coisa bacana, nunca passou, nunca deixou e nunca vai cessar, talvez, esta procura. Tá? Nesta quarta questão, nós temos uma referência a um acontecimento do dia 4 de julho de 2012, que foi detectada uma nova partícula, que pode ser o famoso bóson de Higgs. Trata-se de uma partícula elementar, proposta pelo físico teórico Peter Higgs, e que validaria a teoria do modelo padrão, segundo o qual o bóson de Higgs seria uma partícula elementar responsável pela origem da massa de todas as partículas elementares. O que se descreve no texto possui relação com o conceito de arqué, princípio originário, desenvolvido pelos primeiros pensadores pré-socráticos que estavam lá na Jônia, na Iônia, como queira chamar, né? Na Jônia. A Jônia também é uma possibilidade. A arqué, esse princípio originário arqué, diz respeito a quê? Ela se refere a quê? Vamos lá. A retórica utilizada pelos sofistas, sofistas não. Sofistas eram os sábios, eram aqueles que se propunham a ensinar, tá, a arte da retórica, a você alcançar as virtudes através do conhecimento. Tá? Esses sofistas nem eram filósofos, então não vai encaixar muito direitinho. Não é o objeto dos sofistas. Os sofistas estudavam as virtudes humanas. Os sofistas falavam da argumentação. Os sofistas buscavam no ser humano resposta para tudo e de acordo com cada ser humano uma resposta diferente. Não é a busca pela arqué, pela origem do cosmos ou pela origem da natureza. Essa questão da origem não é com eles, principalmente relacionado ao nosso ambiente em que vivemos. A letra A está fora. A letra B. Uma explicação da origem do cosmos, fundada em pressuposto mitológico. Gente, começou tão bem, terminou mal. Olha o mitológico aqui tirando a letra B. Não é mitológico, é filosófico, é científico. Que pena. Letra C. A investigação sobre a construção do cosmos por meio de um princípio fundamental da natureza. Letra C de casa trazendo para a gente uma proposta de resposta muito legal. Letra D. Ao desenvolvimento da lógica formal com a habilidade de raciocínio. Lógica formal é em Aristóteles, na lógica clássica, lá no Organon. Letra E. A justificação ética não é uma justificação ética. Nós estamos falando de uma justificação da física, da epistemologia e da área do conhecimento. Portanto, nós temos aqui a letra C como a sugestão da nossa resposta primordial. Pegando carona aí na palavra arqué, que é princípio primordial, temos aqui a letra C. Marque a letra C para você aí. Marcou? Então, vamos aqui para mais uma questão, a quinta questão, para a gente encerrar esse ciclo sobre a arqué, a origem e os pré-socráticos. Segundo a nossa querida Marilena Chauí, tá? O período pré-socrático também poderia ser denominado período cosmológico, a busca pela origem do universo, o cosmos necessariamente. Dentre as principais características dessa cosmologia, não, olha, vamos inverter agora aqui, ó, não se pode, é o que não vai encaixar direitinho. Vamos procurar agora o inverso do sistema. O que a gente não pode assinalar? O que não é correto assinalar? A explicação racional e sistemática sobre a origem e ordem de transformação da natureza, da qual os seres humanos fazem parte. Bom, isso aqui está certo. Como nós estamos procurando o que não está certo, não podemos marcar a letra A, porque nós estamos procurando aqui, ó, o que não se encaixa. Isso aqui na letra A se encaixa, está correto. Letra B. Busca do princípio natural, eterno, imperecível e imortal, gerador de todos os seres, também se encaixa, não podemos marcar. Letra C. Investigação mitológica, olha aqui, não se encaixa o mito. Letra C, não se encaixa. Então, temos aqui uma proposta de resposta.
Letra D, a afirmação de que embora a física seja imperecível, ela dá origem a todos os seres infinitamente variados e diferentes do mundo. Isso aqui se encaixa, perfeito. E letra E, a afirmação de que embora a física seja imutável, os seres físicos naturais gerados por ela, além de serem mortais, são imutáveis ou seres em contínua transformação. Então, aqui nós vamos marcar a letra C, perfeito? Marque para você a letra C. Fique conosco, um forte abraço e até a próxima aula.